Sendo um dos gêneros cinematográficos de maior apelo e sucesso junto ao público, os filmes de espionagem têm a sua origem relatada ainda no início do século XX, com o curta-metragem The German Spy Perfield, de 1914, sendo acreditado como pioneiro no ramo. Embora a obra Os Espiões, de 1928, do diretor Fritz Lang, tenha sido a responsável por estabelecer os seus elementos mais característicos. Agentes nomeados de acordo com a sua numeração, um quartel-general secreto, armas e acessórios de alta tecnologia e tramas envolvendo intrigas políticas, terrorismo e os planos megalomaníacos são apenas alguns dos elementos mais comuns dos filmes de espionagem, que foram sendo modificados, aperfeiçoados e revisitados ao longo de mais de um século de existência. Graças a isso, os artistas de diversas partes do mundo foram capazes de contribuir com novas versões e abordagens acerca da temática, e não apenas no cinema. Na literatura, tivemos a série clássica de James Bond, criada pelo escritor britânico Ian Fleming, enquanto na TV tivemos as séries O Agente Uncle e Missão Impossível. Curiosamente, as três obras mencionadas ganharam adaptações para o cinema e vieram a se tornar ainda mais populares na sétima arte, sobretudo James Bond, que em 2021 teve seu 25º filme com Sem Tempo para Morrer. Embora o Agente 007 seja o símbolo máximo dos filmes de espionagem, a versatilidade do gênero permitiu diversas abordagens distintas, desde as mais sérias e complexas, como na obra O Espião que Sabia Demais, passando por blockbusters de ação, como a saga Bourne, e até mesmo para a paródia, como os filmes de Austin Powers. Em meio a tantos títulos lançados, um conseguiu se destacar por fazer uma mescla de diversos elementos do gênero, adicionando violência gráfica e exagerada à fórmula. Kingsman, Serviço Secreto. Baseado nos quadrinhos homônimos de Mark Millar e David Gibbons, o filme é dirigido e roteirizado por Matthew Vaughn e mostra o jovem Gary Eggsy Unwin sendo convocado para integrar a organização secreta Kingsman, formada por espiões de elite que combatem ameaças mundiais desde o fim da Primeira Guerra Mundial. Em uma mistura de paródia e homenagem aos filmes de espionagem, sobretudo aos James Bond, Kingsman foi uma grata surpresa, contando com um elenco estelar formado por Colin Firth, Samuel Jackson, Taron Egerton, Mark Strong e Michael Caine. Cenas de ação intensas e bem coreografadas, além de um humor negro e trilha sonora estilizada, que faziam um contraste único com os cenários pomposos e as caracterizações refinadas dos membros da agência. O filme foi um enorme sucesso de público e crítica, e mesmo com alguns excessos nas piadas e na ação, principalmente em seu ato final, rendeu mais de 414 milhões de dólares em bilheteria, dando assim origem a uma nova franquia no gênero de espionagem. Além dos novos filmes para o cinema, a série foi adaptada para os videogames em celulares, para animação com o curta Archer, e está para lançar uma série de TV spin-off chamada Statesman, que irá focar na organização secreta americana mostrada no segundo filme. Falando nele, Kingsman, o Círculo Dourado, chegou aos cinemas em 2017, enquanto que em 2021 tivemos um prequel chamado The Kingsman, A Origem, mostrando o nascimento do serviço secreto. E, infelizmente, ambos os filmes, mesmo contando com a direção e o roteiro de Matthew Vaughn, falharam em atingir os níveis estabelecidos pelo filme original, resultando em arrecadações menores nas bilheterias, uma recepção negativa por parte da crítica e muitas incertezas acerca do novo capítulo, que tem estreia para 2023, sob o título Kingsman: The Blue Blood. Em O Círculo Dourado, Eggsy assume o posto de Galahad na agência, após a aparente morte de seu amigo e mentor, Harry Hart. Porém, uma ameaça ainda maior surge para obliterar o serviço secreto na forma de Poppy Adams, líder da maior organização de tráfico de drogas do mundo e que pretende chantagear o presidente dos Estados Unidos usando uma toxina que somente ela detém o antídoto. Para deter a organização criminosa, Eggsy e os remanescentes da Kingsman vão reunir forças com a Statesman, agência de espionagem americana que, usando tecnologia de última geração, foram capazes de manter Harry vivo, embora sofrendo de amnésia. Em The Kingsman, o início, voltamos para o ano de 1902, onde o Duque de Oxford, Orlando, presencia a morte de sua esposa durante um ataque em um campo de concentração na África do Sul. 12 anos depois, o Duque se mantém como um pacifista para proteger o seu filho, Conrad, que, a contragosto do pai, deseja servir o seu país em meio ao estopim da Primeira Guerra Mundial. No entanto, Orlando mantém secretamente um serviço de inteligência ao redor do mundo, junto com seus aliados, Shola e Polly, através de empregadas domésticas, com o objetivo de proteger o governo britânico. Porém, com um conflito iminente e uma organização criminosa conhecida como o Rebanho manipulando os eventos para causar a destruição na Inglaterra,
Orlando, Conrad e sua esposa precisam retornar à ativa, o que levará à criação da organização secreta chamada Kingsman. Embora ambos os filmes mantenham a mesma estética da obra original, desde as cenas de ação velozes e com os malabarismos de câmera, passando pelo figurino formal e o elenco de renome, tanto o Círculo de Fogo quanto A Origem sofrem de problemas em um dos seus pontos mais importantes: o roteiro. O segundo filme cai na armadilha de acreditar que mais e melhor são sinônimos, e por isso aposta em mais momentos de ação, mais humor, mais momentos com efeitos visuais e mais irreverência. No entanto, apesar de ter cenas divertidas de perseguição e combate, isso resulta em uma trama inchada e que não justifica suas quase 2 horas e meia de duração. Os problemas também recaem sobre o elenco, que conta com grandes novidades como Julianne Moore, Halle Berry, Channing Tatum, Jeff Bridges e Pedro Pascal. Porém, todos se resumem a arquétipos do gênero, sendo o mais agravante no caso da vilã, que tem pouco tempo de tela para mostrar a que veio. Com esse desperdício de talento, a premissa de uma organização equivalente a Kingsman também não é devidamente aproveitada. Outro fator que prejudica a sequência está no desequilíbrio de seu tom. Embora o filme anterior flertasse com temas sérios e comédia pastelão, ele sabia dosar ambos de maneira eficiente. Já em O Círculo Dourado, o excesso de ambos acaba gerando momentos constrangedores, como uma cena envolvendo Eggsy colocando um rastreador nas partes íntimas de uma mulher e toda a participação do cantor Elton John. Infelizmente, as coisas viriam a piorar em Kingsman: A Origem, que apesar de ser mais contido do que o seu antecessor, desperdiça o potencial de sua premissa, que une ficção e realidade em um momento histórico de grande importância, o estouro da Primeira Guerra Mundial. Para começar, a origem da organização Kingsman não é bem desenvolvida no longa, que parece narrar 2 histórias distintas e que tenta unir ambas em uma cena final sem o peso esperado. Além disso, retrata um dos períodos mais trágicos da história humana. O diretor correu o risco de acabar ridicularizando sua trama com piadas de mau gosto e caracterizações cômicas de figuras famosas. E o resultado, infelizmente, foi exatamente o esperado, culminando em uma sequência incômoda no mau sentido e vergonhosa, envolvendo o protagonista, Orlando, e o vilão, Grigory Rasputin. Falando no personagem principal, apesar do esforço do ator Ralph Fiennes em dar credibilidade ao protagonista, tanto nos momentos dramáticos quanto nas cenas de ação, ele acaba sendo desfavorecido pelo roteiro, que é incapaz de manter coerência entre o seu drama pessoal envolvendo sua esposa e seu filho com a importância para a criação da Kingsman. Além disso, atores como Didi Monhanson e Gemma Arterton não têm seu potencial explorado. E no lado dos vilões, a situação fica ainda pior, com um antagonista construído na base de um mistério, mas que quando revelado, se mostra mais um terrorista estereotipado e patético. Quanto à ação e violência características da série, o filme tem momentos com alto valor de entretenimento, destacando o combate com facas na Terra de Ninguém, bem como o duelo final. Porém, nada se equipara à icônica cena da igreja do primeiro filme, protagonizada por Colin Firth. Infelizmente, Kingsman: Círculo Dourado e Kingsman: O Início ficaram muito aquém do filme de 2014, que soube introduzir um novo universo para o público, suas regras e sua proposta de homenagem/sátira aos filmes de espionagem, com eficácia e uma identidade própria. Enquanto o segundo filme tornou tudo mais apelativo, seja na ação ou no humor, o prequel fracassou em dar sentido para sua existência, não trazendo uma história de origem realmente substancial sobre a criação da Kingsman, e ainda desperdiçando o potencial de revisitar momentos históricos sobre uma nova ótica. Tais problemas acabaram resultando na queda de arrecadação, com o segundo filme rendendo pouco mais de 410 milhões de dólares, enquanto o terceiro filme amargou 125 milhões, tendo custado 100 milhões. Apesar de tudo isso, o quarto capítulo já está programado para a estreia em 2023, contando com o elenco dos 2 primeiros filmes e o retorno do diretor e roteirista Matthew Vaughn. Resta torcer para que esse quarto episódio traga de volta a qualidade e a boa recepção do primeiro filme, aprendendo com os erros das sequências e mantendo a franquia viva por mais algum tempo. Com os filmes de super-heróis dominando o mercado, novas franquias blockbusters de qualidade são sempre bem-vindas para oferecer opções diferentes aos cinéfilos. Dito isso, Kingsman tem os elementos certos para se manter popular e relevante por mais alguns anos, mas a sua execução precisa ser mais cuidadosa, para não resultar em mais um caso de potencial desperdiçado precocemente.